Falamos agora com o Dom Américo Aguiar sobre o dever comum de prevenirmos os incêndios. Dom Américo, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, neste caso na qualidade de Capelão Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, e numa altura em que, de facto, o drama dos incêndios se agrava em Portugal. E começamos a pedir para começar percebendo pelo reconhecimento que é devido a estes soldados da paz que estão no terreno, muitas vezes com a impossibilidade de combater as chamas, tal é a sua dimensão. Que homenagem lhes é devida? Obrigado pelo convite, muito boa tarde a todos. Este é o tempo, como dizes e bem, da homenagem. Exatamente no tempo em que os nossos soldados da paz estão no terreno, estão no combate contra as chamas, e a única coisa que a gente pode fazer é exatamente homenageá-los, ajudá-los, encorajá-los e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para não provocar os incêndios. Não é o tempo da discussão dos meios, nem das políticas, nem dos partidos, nem das discussões. É o momento da ação na luta contra os incêndios e na prevenção dos mesmos. Digamos que eu sempre tive alguma simpatia pelos bombeiros, mas converti-me efetivamente à causa dos bombeiros quando, sendo capelão do Hospital da Perlada, da Misericórdia do Porto, acompanhei vários bombeiros feridos, em 2013, se eu não estou enganado, em que faleceram vários bombeiros, não é? Na secção de queimados do Hospital da Perlada, e um deles, um jovem, o Daniel Falcão, de Miranda do Douro, acabou por falecer nesse mês de agosto. E quando nós conhecemos o rosto, conhecemos o nome, conhecemos a família, nós passamos a valorizar muito mais aquilo que é essa dádiva de vida efetiva, vida por vida, como diz o lema dos bombeiros, e que nos deve fazer respeitar muitíssimo esses homens e mulheres que se disponibilizam a essa luta totalmente desigual. E por isso dói muito e magoa profundamente às famílias e aos bombeiros e às pessoas de boa vontade, quando nós fazemos discursos técnicos, porventura, de condenação, de correção àquilo que foi e que é a atuação destes homens, sejam bombeiros, sejam voluntários, sejam profissionais, sejam sapadores, sejam agentes de proteção civil. E por isso o que eu peço é que tenhamos consciência que esta luta é totalmente desigual e os únicos culpados desta luta somos nós cidadãos, que porventura, acidentalmente ou infelizmente de propósito, causamos os incêndios. E nós estamos num contexto que as temperaturas, a umidade e os ventos convidam a que o crime possa, enfim, acontecer e o país começar a arder de um momento para o outro sem qualquer possibilidade de combate. E desde logo esse primeiro apelo, neste momento, que interessa fazer do cuidado redobrado ou triplicado para prevenir que de facto haja uma ignição. Esse é o principal apelo que interessa passar a todas as comunidades. Com muito custo, certamente. Nós temos ouvido falar agora, nestes dias, da mudança de festivais, seja o Super Rock, seja uma concentração de motociclistas em Faro, salvo erro, seja tantas outras coisas. E eu apelo às nossas comunidades cristãs, católicas, as festas, as romarias, em contexto de floresta, com foguetes, fogo de artifício, com piqueniques. E eu estou convencido que ninguém faz de propósito, a não ser os criminosos, para causar os incêndios. Mas nós sabemos que mais de metade dos incêndios são causados por erro humano, seja propositado ou não. E por isso um apelo, eu sei que custa muito não usar os foguetes e o fogo de artifício. Felizmente que aí também já há muita limitação nesse... A legislação já coloca muita limitação, mas nós sabemos como é, não é? Às vezes a fé é demasiada e nós arriscamos e depois as coisas correm mal. A única coisa que nós podemos fazer para ajudar os bombeiros e para combater os incêndios é não criar condições para que eles aconteçam. Isso nesta fase em que, de facto, as condições climatéricas enfim, podem permitir que muito facilmente aconteça um incêndio. Em todo caso, e mesmo há pouco dizia Dom Américo Aguiar que não é tempo para estarmos aqui em grandes análises sobre o passado, mas esse planeamento sobre as florestas, sobre as limpezas, etc., também interessa que nesta altura de calamidade se acentue essa necessidade. Eu dou um exemplo que eu penso que muitos telespectadores vivem na pele, alguns, que tem a ver com a limpeza dos 50 metros de mata para a segurança de todos. Eu tenho conhecimento direto de pessoas que não encontram ninguém
que faça essa limpeza. Pessoas de idade, pessoas doentes, pessoas sem capacidade física, nem sua, nem dos seus familiares, para poderem fazer esse trabalho de limpeza. E a existência de empresas ou de trabalhadores no mercado que façam isso, em alguma geografia do país, é quase inexistente. Depois, a outra possibilidade, que também conheço diretamente, que é as poucas que existem, os preços são muito significativos e as pessoas não têm capacidade de desembolsar uma quantia de, às vezes, 1000 e tal euros, por exemplo, por limpar uma faixa de 50 metros durante X quilómetros. Eu não estou a dizer que não é devido. Eu estou a dizer é que, para o orçamento das famílias, até mais com esta contingência toda que nós temos das dificuldades económicas de todos, é muito complicado que isso se possa fazer. Qual é a solução? Eu, assim à queima-roupa, eu dizia que era importante uma corresponsabilidade de cidadania, ou seja, que nos ajudássemos mutuamente a tentar resolver essa situação. Porque quando nós olhamos para o território, e aliás agora, parênteses, com a peregrinação dos símbolos e andar pelas dioceses e pelo território do país, o que é que a gente vê? Vê que, de facto, limpa-se num ano, corta-se a mata, faz os 50 metros de segurança, no verão seguinte está lá tudo outra vez de novo. Não é? Ora, há o problema eterno do ordenamento do território. Aquilo que significa o modo como nós decidimos o arranjo, a distribuição da presença no território. E aí nós vemos muitas vezes, é muito bonito ter uma casa ou ter uma aldeia no meio da floresta. É muito bonito, é muito agradável, exceto no verão, quando há perigo de incêndios. Ora, isto é qualquer coisa que tem que ser um movimento de cidadania em que todos alinhamos, não é que uns sim, outros não, porque quando nós chegamos aos problemas, aliás, vida, exemplo, aeroporto, quando temos um problema, há tanta discussão, há tanto posicionamento que temos dificuldade a chegar a decisões. E eu penso que no ordenamento do território também sofremos do mesmo mal. E a exigir então essa corresponsabilidade entre cidadãos e instituições autárquicas, etc., que o possa permitir? É um problema que não se resolve, acho eu, por decreto, nem com multas, nem com perseguição policial, porque acho que é mau para todos e é incómodo para todos tentar fazer. Eu há dias ouvi o Sr. Ministro da Administração Interna e concordo muito com ele, aliás, conheço pessoalmente e estou convencido que é alguém que está de boa fé e empenhadíssimo para tentar corresponder aos problemas que temos sobre a mesa. Agora, há aqui muito problema e muita dificuldade que tem que ser, às vezes nós ouvimos falar em acordos nacionais para a justiça, para a educação, também nesta área da governação é preciso um acordo de cidadania alargado para pegarmos no problema e o tratarmos, porque não faz a diferença ter muitos meios ou muitos bombeiros, porque os incêndios, quando são de dimensão incontrolável, não há meios que possam corresponder para os dominar e por isso a única solução é não criar condições para que os fogos aconteçam e isso passa por um imperativo de cidadania, de não os provocar e ao longo do ano preparar as florestas, preparar as nossas terras, as nossas comunidades para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Alberto Aguiar está aqui enquanto Capelão Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses. Perguntava-lhe qual é o objetivo desta capelania na Liga dos Bombeiros Portugueses. Esta capelania surgiu do convite do anterior Presidente da Liga, Jaime Marta Soares, com alguma insistência já no tempo, porque nós temos centenas de associações humanitárias no país, bombeiros, assim mais vulgarmente dizendo, alguns que têm a presença do pároco, do prior ou do abade, que acompanha a corporação de bombeiros naquilo que espiritualmente é necessário, outras que não, que a relação não existe, porventura, por razões diversas, mas a Liga dos Bombeiros foi sentindo sempre como muito importante nesta luta desigual aquilo que significa um acompanhamento espiritual destes homens e mulheres que, enfim, nos dão um exemplo maior daquilo que é o serviço ao outro, a entrega ao outro e da proximidade ao outro. E o trabalho que queremos fazer não é meter-nos na questão técnica, nem na questão política, porventura, mas sim acompanhá-los não só quando acontecem as desgraças, né? E aí estamos com as famílias, estamos com eles, não há dúvida nenhuma, mas ser uma companhia mais permanente naquilo que é a homenagem, a gratidão e a bênção a homens e mulheres, a jovens e menos jovens que abraçam esta cidadania ativa de uma maneira tão especial e que eu penso que o nosso país é dos mais significativos. O Corpo de Bombeiros Voluntários em Portugal é exemplar no mundo inteiro e tem feito uma coisa que nós temos também felicitar, é que os nossos bombeiros nas últimas décadas tenham
feito um caminho de profissionalização muito importante. Não estou a dizer serem pagos, estou a dizer formarem-se para, ou seja, cada vez mais formados para o combate aos incêndios. Porquê? Porque todos entenderão, os senhores telespectadores, que é diferente apagar um fogo de uma casa a apagar o fogo de uma floresta, a apagar um fogo industrial ou um fogo no aeroporto. Portanto, é preciso formação específica para saber fazer o que é certo em cada uma das situações. E a nossa escola de bombeiros é exemplar e os nossos bombeiros estão cada vez mais preparados, profissionalmente preparados, para dar uma resposta profissional. E nós vemos que, num dia qualquer, telefonamos para os bombeiros, seja um acidente, seja um incêndio, seja outra coisa qualquer, e eles respondem imediatamente. E por isso não tem preço, e sermos assistentes espirituais destes homens e dessas mulheres é para nós uma honra e é um serviço que não podemos deixar de prestar. É uma capelania nacional que se vai espalhar também depois pelas regiões do país? Sim, nós desejamos que, aliás, já fiz um primeiro contacto com alguns dos capelães que existem, de cada um agir localmente, não é? Porque a capelania não existe uma capelania formal, digamos assim. E o que nós gostaríamos era, com a colaboração, o trabalho em rede dos vários sacerdotes do país, que já o fazem dedicadamente e até desencaminhando outros para o mesmo trabalho, termos aqui uma articulação que permita que todos possam ganhar ainda mais naquilo que seja este serviço aos bombeiros. Américo Aguiar, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia, nesta causa da paz também, que muitos bombeiros fazem de entrega vida por vida para salvar outros cidadãos ou então, de facto, a nossa natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, bom trabalho.